Eu quero cumprimentar todos os meus irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém? Eu me sinto honrado de poder estar presente com os irmãos. O Júnior fez para mim 3 convites. E realmente, no terceiro convite, então, eu vi que havia a possibilidade de chegar até aqui e estou aqui, né? Eu não sou um técnico em pregação, porque aqui tem muitos irmãos que pregam. Eu me sinto muito pequeno diante dos irmãos, porque há pessoas mais competentes aqui para transmitir a palavra de Deus. Mas a gente não vai transmitir a palavra do homem, é a palavra do Senhor, né? E tem assunto na palavra de Deus que às vezes traz um pouco de tensão, mas eu vou tentar ler um texto aqui, mas ser bem modesto, simples, para que os irmãos compreendam o que eu quero dizer nesse assunto. Antes, porém, eu quero cantar um corinho. Posso? Posso? É bem conhecido. Acho que é em Dó maior, parece. Se não for, em Ré maior. Dó. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Todo mundo, bem forte. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Vamos ler o texto do livro de Apocalipse, capítulo 20, e versículo do 11 ao 15. O texto diz aqui que é o juízo final.
E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abrindo-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas eu queria frisar um versículo. É o versículo 12, que diz assim, presta bem atenção: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, plural, e abriu-se outro livro, singular, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém. Meus amados irmãos, vamos passar para a nossa vida cotidiana, né? Todos vocês têm, a começar de mim, têm um RG. Tem ou não tem? Tem um CPF. Não tem? Porque se vocês não tiverem um registro de nascimento, um RG, um CPF, você não é considerado como um cidadão. Porque quem não tem documento e não tem um pai que responsabiliza, uma mãe que assume o compromisso de mãe, aquele filho é bastardo, porque não tem ninguém que responsabilize por ele. Então você obrigatoriamente tem que ter esses documentos para você participar da sociedade do nosso país. É verdade isso? É verdade isso aí. E você sabe que quando não é o pai que registra, por um motivo ou outro, a mãe, quando sair do hospital, então ela vai registrar o bebê, o filhinho ou a filhinha, lá no cartório. E você sabe que no cartório é uma agitação de trabalho para todo mundo. Aí passando, porque às vezes você vai num cartório e você vê vários departamentos lá, inclusive um departamento de registro de crianças que nascem naquela época. Aí eu imagino que os céus também vão ter um cartório. E Deus tem milhões de anjos para trabalhar, porque, irmãos, os anjos lá não ficam assim. Não ficam de braço cruzado. No céu tem serviço. Se você espera ir para o céu e ficar lá numa rede, tomando suco de maracujá, você está enganado. Porque Deus não quer vagabundos no céu. Deus quer pessoas que trabalham. E as pessoas que se destacam na terra, Jesus disse que o reino de Deus é adquirido com força. Então você tem que fazer força para estar lá. E para isso você tem que batalhar nessa vida, resistir de todas as maneiras, para que você alcance o privilégio do teu nome estar lá no livro da vida. Então, quando a pessoa
ele tem um registro aqui nesse mundo. Aí eu comparo com aquela pessoa que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Porque as pessoas que não têm Jesus, as pessoas que não têm Cristo, porque você sabe que a nossa população no mundo, ela deve ultrapassar 7 bilhões de moradores. 7 bilhões de moradores. E os anjos têm muita ocupação, porque por dia nascem milhares. E cada um que nasce, os anjos notificam nos livros, plural. Nos livros, plural. E acontece que nesta vida, cada um nas suas atividades, nos seus problemas, nos seus trabalhos, alguém fala de Jesus para as pessoas. Eu acredito que muitos aqui estão hoje na igreja porque alguém falou de Jesus para vocês. Vocês ouviram por meio de uma live, de um rádio, de um jornal, de uma pregação, de um testemunho da família ou de um estranho qualquer. Porque eu aceitei Jesus por meio do estranho. No dia 7 de julho de 1959, na Rua Direita, no Lago da Misericórdia, eu aceitei a fé. E quem pregou para mim, que eu aceitei, nem me conhece, nem sabe se eu existo. Mas ali foi um encontro que eu tive com Deus, com Cristo, e o Espírito Santo então escreveu o meu nome no livro da vida aquele dia. Porque até aquele dia eu era um cidadão comum. Mas a partir daquele momento que eu tive um relacionamento com Cristo, eu senti que o meu nome foi escrito no livro da vida. E aqui muitos talvez se converteram por causa de um hino, de um conjunto que cantou aqui na frente, ou de um testemunho de uma pregação lá fora, ou de uma outra igreja. Não importa a maneira. O que importa é que você confessou o nome de Jesus, que aceitou o nome de Jesus. E a partir daquele momento que você confessou o nome de Jesus, reconheceu Ele como teu Senhor e Salvador, então o teu nome saiu daquela condição de criação para ser filho de Deus. Porque Jesus disse que Ele veio para os seus e os seus não receberam. Deu, porém, poder a todos que o recebessem de serem feitos filhos de Deus, isto é, aos que creem no seu nome. A partir do momento que eu creio em Jesus, que você crê em Jesus, Jesus te recebe e te dá um documento, um passaporte, te dá na verdade o direito de você ser filho de Deus. Não significa que você está no céu, porque uma vez salvo não é salvo para sempre. Se você titubear e recuar e voltar para trás, o teu nome é arriscado. Então por isso que a Bíblia é cheio de situações que fala que existe registro nos céus. Há livros e há vários textos que eu vou ler alguns para os irmãos verem que o que eu estou falando é uma realidade. Agora, no meio de toda essa circunstância, Jesus disse que a igreja ela é dividida em duas partes: virgem prudente e virgem imprudente. O pastor não garante a vida de ninguém, e nenhum pai garante a vida de um filho, de uma filha. Nenhum avô garante a vida do neto. Nenhum filho garante a vida do pai ou da mãe, porque cada um é responsável por si.
É Ele que vai dar conta. Quando é chamado, vai dar conta pelos seus atos, pelas suas obras. Então é por isto que Jesus disse que ser fiel até a metade do caminho e você dará a vida eterna. É assim? Não. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Visto como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que vier sobre todo mundo. Então Jesus promete estar com você. Ele promete ser o meu amigo, teu amigo, nesta jornada aqui na terra, porque servir a Deus não é fácil. Alguém pensa que servir a Deus é só glória, aleluia? Está enganado. Porque a vida é cheia de percalço, cheia de dificuldade. O cotidiano nosso em casa é uma batalha. O casado para conviver com a esposa conviver com o esposo em paz, não é fácil. Os pais conviverem com os filhos em casa, porque quantas famílias desgraçadas, divididas, em contenda, separadas, que o pai lutou para que não aconteça, eles não tiveram poder, e perderam os filhos para as drogas, e é um sofrimento constante. Quantos desentendimentos por ciúmes, por contenda, por discussão, que há. Então a vida não é fácil, e o inimigo fica bafejando no ouvido, trazendo desconfiança na pessoa, para não crer em ninguém. E aí ele se esquece que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrais descanso para as vossas almas. Então, é luta muito grande no trabalho, alguém que se encontra como inimigo lá, para tirar o tapete debaixo dos nossos pés, para roubar o nosso lugar lá, falando mal de nós contra o chefe. Então, é dificuldade de todas as maneiras. Quando não é isso, é uma doença que vem na vida da pessoa. E aí, por que, meu Deus? Por que eu estou doente? Por que veio essa calamidade na minha vida? Por que aconteceu um acidente lá e que eu quebrei uma perna? Há muitos percalços na vida. E a pessoa tem que guardar o coração, para que não haja mancha no coração, e que ele conserve a integridade dentro dele, para que ele possa alcançar um dia o convite de Jesus: vinde benditos de meu Pai. Mas é fácil? Não, não é fácil não, meus irmãos. E uma das coisas muito importantes é você conservar o nome escrito no livro da vida. No livro da vida. Essa é a coisa, esse é o assunto mais importante que o crente. Mas aonde você pode provar que existem livros? Na Bíblia tem vários tipos de livros. Tem um livro dos juízos, onde só o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, podia abrir os 7 selos, que são os últimos juízos que Deus haveria descarga na terra. Mas quem tinha direito de abrir esse livro? Só Jesus Cristo Salvador. A Bíblia prova isso, porque quando estava o ancião de dias, Deus sentado num trono, e o livro ao lado do ancião de dias, e o anjo falou assim: quem é digno de abrir este livro e desatar os seus 7 selos? Diz a palavra que não houve nos céus, em todos os milhões de anjos, alguém que se levantasse como digno, nem nos céus, nem na terra, e nem debaixo da terra. Está escrito isso lá no livro do Apocalipse. Então este livro é o livro dos últimos juízos, de pesos, porque só o Cordeiro de Deus podia abrir esse livro, porque ele venceu o pecado, venceu Satanás, venceu a morte e esmagalhou a cabeça de Satanás. Ele podia abrir esse livro, e é por isso que ele começa a desatar os 7 selos. Há um outro livro que diz lá no capítulo 12, primeiro de Daniel,
sobre um anjo que protege o povo de Israel. E lá, na grande tribulação, só foram protegidos os que estavam escritos no livro, um outro livro. Mas você, meu irmão e minha irmã, você tem que estar consciente desse chamado de Jesus para você. Você não pode ter dúvidas. Você não pode achar, será que é? Será que isso é verdade? Não. Você tem que entrar de cabeça e crer na palavra de Deus, porque Deus não mente. Deus, Ele é verdadeiro. Deus não chama ninguém para enganá-lo. Deus é fiel, porque a mentira é do diabo. E Jesus não se alia com mentiras, porque Ele disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, se Ele é o caminho, o único, não é um dos caminhos não, Ele é o caminho, o único. Ele é a verdade, a única verdade. E Ele é a vida, porque é Ele que dá vida para você. É Ele que restaura a tua fé, que sara as tuas dores, porque está escrito que através das suas pisaduras Ele carregou nossas dores, nossas aflições, nossos pecados, Ele carregou sobre si. Então, Ele tem poder sobre você, Ele tem poder sobre mim. Eu posso confiar nele. E mesmo que Ele não atenda alguns pedidos que eu faça, não é motivo para eu desacreditar. É porque tudo é feito de acordo com a vontade dEle e não a minha. A minha vontade é uma, mas a vontade dEle é outra. E diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os meus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus. Então, eu tenho que estar submisso à vontade de Jesus Cristo, à vontade de Deus, e não querer levantar o meu nariz para querer censurar, criticar do porquê que acontece isso ou aquilo. Não. Eu tenho que dizer como Jesus lá no Getsemane: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ali ele estava suando sangue e vendo todo o sofrimento que adviria no dia seguinte para ele, onde ele foi preso, levado, julgado injustamente, condenado, traído por um companheiro e negado por religiosos da época. Tudo Jesus padeceu calado, sem pecar. Quando Pilatos interrogou ele: mas você não vai responder nada sobre você? Ele calado, ele venceu calado, e ganhou a maior vitória que alguém poderia imaginar. Um dia desse o Papa, esse atual agora, ele falou um absurdo. Foi notificado nas mídias que Jesus foi derrotado. Ele disse que Jesus foi derrotado ao morrer na cruz. Eu digo, Jesus não foi derrotado. Jesus venceu. E Ele não pecou. Ele não transgrediu. Ele não contrariou a vontade do Pai. E a prova é que Deus o levou para a glória. Ele está à destra de Deus, está como advogado para interceder por você. Porque mesmo que você foi chamado por Jesus, mesmo que você é um eleito de Jesus Cristo, mesmo que Deus amou você de tal maneira e ofereceu o Filho como sacrifício no teu lugar, mas você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Eu posso errar, eu posso pecar, e quem é que não peca? Salomão disse: não há homem que não peque. Mas o apóstolo São João, ele ofereceu uma oportunidade para mim e para você. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar,
Não é para pecar, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então eu tenho quem me defende. Você tem que crer que você tem alguém que te defende. Quando você se vê humilhado, vilipendiado, escorraçado, desprezado, não maltrate, não fale mal, não pague com a mesma moeda, mas peça o socorro para Jesus. Ele é a tua defesa. Ele é o teu Senhor que vai dar a vitória para você e paciência para você suportar. Porque Jesus venceu, porque Ele teve paciência. E diz a palavra que na vossa paciência vós possuís as vossas almas. Então eu, você, nós, a igreja de Cristo na terra tem que ter paciência para vencer as tribulações, para que eu possa ser também um vencedor e alcance a vitória que eu almejo e você almeja, ir com Deus. E olha que coisa interessante, no passado Moisés teve uma luta muito grande com o povo de Israel. Ele subiu no monte e ficou 40 dias e 40 noites. Ele não comeu, não bebeu, recebeu de Deus 2 tábuas lavradas por Deus, escrita pelo dedo de Deus. Mas o povo lá no arraial estavam revoltados, indignados. Onde está esse homem que sumiu há tantos dias e nós estamos aqui sem um guia? Apressaram e apertaram com Arão, e ele, obrigado pela pressão do povo, ajuntou ouro, fundiu um bezerro e para adorar o bezerro, e tornou-se um bacanal no arraial. Até se despiram, ficaram nus, porque quem adora ídolo fica com a mesma mentalidade do ídolo, sem consciência, sem sensibilidade, e para ele tanto faz. Quando Moisés desceu e viu a situação, indignado, revoltado, por tão pouco tempo o povo pecado, ele lançou as pedras ao pé do monte, quebrou a pedra e falou assim: quem é do Senhor, venha para cá. Todos os filhos de Levi chegaram, e ele falou assim: peguem cada um a espada e vá atrás de todos esses que se revoltaram e adoraram o ídolo, e matem seu irmão, seu filho, qualquer parente que estava ali. E depois disso ele chegou neles e falou essas palavras. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vocês, pelo vosso pecado. Verso 31. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Verso 32. Agora pois, perdoa o seu pecado, se não risca, peço-te do teu livro que tens escrito. Verso 33. Então o Senhor disse a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Então o problema do povo, Deus não ia riscar o nome de Moisés, porque não é ele que pecou, mas os que pecaram, Deus ia riscar. Alguém pode falar assim: mas os crentes, pode acontecer nos crentes isso? Pode. Mas nós não garantimos termos salvação. Sim, nós temos, se nós somos fiéis até a morte. Mas se nós recuarmos, voltamos para trás, estamos sujeitos a perder. Isso não importa, porque Deus, irmão, não está olhando se a pessoa é pastor, tem muito tempo na igreja, se é filho de fulano, bertano, ciclano. Não, Deus não está olhando para a condição social do indivíduo. Deus não olhou para o filho de Arão,
que morreram diante do altar por estar alcoolizado. Era filho de Arão, sumo sacerdote. Oh, Deus podia proteger os filhos de Arão. Não protegeu. Eles pecaram diante do altar do incenso, e Deus fulminou e riscou o seu nome dali. Deus não poupou nem os filhos de Samuel, que Samuel era um juiz, sacerdote e profeta. Deus não poupou os filhos dele, porque o povo resistiram a Moisés. Nós não queremos teus filhos como teu sucessor, nós queremos um rei. Então, o teu nome está escrito num livro, meus irmãos. Proteja o teu nome deste livro, neste livro, e lute para que não haja nenhuma intervenção, que o pecado que nos rodeia constantemente não venha nos trair da nossa fé e nos impedir de sermos fiéis até a morte. Olha outro texto interessante. No Salmo, tem um texto que fala, no Salmo 69, verso 28, fala assim: sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com justos. Salmo 69, versículo 28. Então, desde o Velho Testamento, já tinha na consciência do judeu que havia um livro de registro para o povo de Deus. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com justos. No livro de Daniel 7, versículo 9, olha o que diz. Daniel 7, versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias, Deus, se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas desse trono, fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, abriram seus livros, o mesmo texto de Apocalipse. Porque Deus contra as coisas, não é que a gente só conta o que está vendo na nossa frente. Deus conhece o fim antes que comece. Deus conhece o fim de uma cidade antes que ela seja edificada. A história da Bíblia, Deus conhece como a palma das suas mãos. Daniel escreveu 500 e poucos anos antes do nascimento de Jesus, mas ele já via Jesus descendo numa nuvem e entregando o reino ao Pai Celestial. 500 e poucos anos antes do nascimento de Jesus, já Deus estava mostrando para ele o Filho do Homem, Jesus Cristo, descendo sobre as nuvens aqui na terra. E esse texto fala em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que ele desceu sobre os anjos, visto por todos os moradores da terra. E olha outro texto interessante. No livro de Lucas, capítulo 10 e versículo 17, diz assim: Jesus mandou 70 pregar o evangelho, e foi só glória a Deus, aleluia, vitória em cima de vitória. Jesus disse para eles: a quem vocês orar, eles vão receber milagre, vocês vão expulsar demônios, os demônios vão obedecer a vocês. E eles saíram animados, de 2 a 2, 70 discípulos, voltaram alegres da vida. E olha o que aconteceu, capítulo 10, verso 17: e voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Versículo 20. Mas Jesus fala assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos,
Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Porque quando eles aceitaram Jesus e foram enviados por Ele, porque eles confessaram Jesus, uma vez confessando que é ligado na terra, é ligado, Jesus ligou aqui na terra, estavam ligados na terra, estava ligado nos céus, os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Então, o nome escrito no livro da vida, irmãos, tem mais valor do que você orar para o enfermo e ele ser curado. Tem mais valor do que você expulsar uma legião de demônios e os demônios saírem do corpo e serem libertos. O nome teu no livro da vida tem mais valor do que você orar para um canceroso e ele ser curado. De você fazer descer fogo do céu. Porque muitos vão dizer naquele dia: Senhor, nós comemos e bebemos na tua presença, nós profetizamos no teu nome, nós expulsamos demônio. Ele fala assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. As pessoas que eles oraram foram curados, porque as pessoas que receberam oração tinham fé para ser curados, foram curados. Só que os que oraram praticavam iniquidade. E o que é iniquidade? Cobiçar, desejar o que é do próximo, mentir, ter duas palavras, na frente você fala bem, nas costas você malha o indivíduo, é hipócrita, é fingido, compra e não paga, foge de quem você deve para não pagar. Tudo isso é iniquidade e pecado. Você mentir, você enganar o pai, a mãe, ou um irmão da igreja, tudo isso é iniquidade. Adultério é iniquidade, traição é iniquidade, infidelidade conjugal é iniquidade. E Jesus disse: apartai-vos de mim, vós, não conheço vocês, vocês que praticam iniquidade. Então salvação é coisa séria. Salvação não é só você vir na igreja, fazer parte na membresia, ter um cartão de membro e glória a Deus e aleluia. Salvação não é isso. Salvação é você ser fiel a Jesus e confessar a Ele em qualquer circunstância, defender a sua fé, não negar o seu nome. E outra coisa, ser crente na igreja é fácil, mas ser crente na rua, sozinho, no metrô, num ônibus, num trem, no trabalho, longe de quem conhece você como crente, é difícil. Mas Deus, que sonda o coração, que tem os olhos como chamas de fogo, Ele contempla você, Ele contempla a mim. Se a pessoa é fiel com a sua esposa, se a esposa é fiel com o seu marido. E outra coisa, não adianta alguém querer brigar para cobrar de alguém fidelidade, não. Se Deus não colocar fidelidade dentro do coração, não é o homem que vai se impor para colocar fidelidade. A fidelidade é uma virtude do Espírito Santo, é algo que Deus coloca dentro da pessoa. Isso é importante. E olha então o que diz lá no livro de São Lucas: e voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Verso 20: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Outro texto interessante, Filipenses capítulo 4, verso 3. Olha o que disse Paulo para a igreja aos filipenses: e peço-te também, a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Coisa interessante, o livro da vida sempre termina
com o livro da vida. Aquelas mulheres eram cooperadoras de Paulo, ajudavam no trabalho de cada dia. Quem sabe alguns lares eram ponto de pregação, e as mulheres eram colaboradores. E Paulo pediu ajuda para Clemente e outros obreiros mais, que dessem valor a essas mulheres, como servo do Senhor, porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Como eu falei no princípio, há possibilidade da pessoa perder o direito? Há. Porque quantos crentes que começam bem e terminam mal? Quantos que começam bem na casa de Deus, são obedientes ao pastor? Porque, irmãos, alguém fala assim, pastor, assim, até com desprezo. Mas vou ser bem franco para os irmãos. Jesus chama um pastor de anjo. Não é assim que ele chamou o da igreja primitiva? Aos anjos da igreja. Vocês não vê Jesus, mas aquele anjo que está na frente da apacentando, ele é um representante de Jesus. Ele está sendo personificado como Jesus. Para isto, o pastor obreiro, ele tem que ser muito honesto, muito sincero. Ele não pode ser ganancioso, ele não pode ser avarento, ele não pode ser mau de coração, porque às vezes ele é um bom pastor na igreja, mas em casa ele é uma fera, para maltratar a mulher, para discutir com os filhos, para surrar demasiadamente. Então, na igreja ele é um cordeiro, mas dentro de casa ele é um terror. Então, mas Deus vê tudo, Deus conhece tudo. Então, vamos ver um texto que diz numa das cartas, carta de Sardo. Vamos ler esse texto que é interessante. Neste livro, olha o que fala lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Olha que coisa interessante que fala aqui. Ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Quem é? Jesus. Quem tem os 7 Espíritos de Deus é Jesus. E ele disse que eu conheço as tuas obras. Eu conheço vocês. Ninguém se oculta aos olhares de Jesus. E olha o que ele fala: ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Para a igreja, o ancião, o anjo da igreja, era avivado, apacentava bem, era muito bacana, pregava bonito, mas para Jesus ele estava morto. Para Jesus ele estava, porque quem está falando aqui é Jesus, é quem tem os 7 Espíritos de Deus, e diz que eu conheço as tuas obras. Ele está falando para mim, ele está falando para você. Ele não está falando para quem está lá fora, está falando para nós, para a igreja, porque a mensagem era para a igreja. Mas como Jesus é misericordioso, vamos continuar a leitura. Olha o que ele fala aí: sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti, virei. Aí que entra um ponto importante. Além da repreensão que Jesus estava puxando a orelha do obreiro, ele está dando uma chance aqui, para ele se lembrar do que ele tinha feito,
Está dando uma chance para o arrependimento, é o que ele está falando aqui. Lembra-te, pois, de onde o que tens feito, recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende, porque o arrependimento é o caminho da reconciliação, do achego para Jesus. Então, isto ele oferece para mim não permanecer no erro. Ontem nós ouvimos uma palavra lá do irmão explicando sobre um texto sobre Jesus e Pedro, quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu imaginei, puxa vida, que situação. Pedro que andou um pouco em cima das águas, Pedro que disse que Jesus era o Filho de Deus, e depois ele nega Jesus 3 vezes. Entrou uma desilusão em Pedro. Ele voltou para a pescaria. Para mim não tem jeito. Voltou para a pescaria. Que chance que eu tenho? Mas Jesus é tão bom, irmãos, que a primeira pessoa que Jesus mencionou depois da ressurreição foi o nome de quem? Pedro. Se fosse nós humanos, olha, presta atenção, como nós humanos somos diferentes. Se alguém negasse um pastor, um obreiro, traísse um pastor da igreja, provavelmente ele ia ficar no banco 3 meses. Não é assim que acontece? Não. Ele traiu o pastor mandou ele fazer uma coisa, ele não fez tudo errado. Ele não é digno de ser, está no púlpito, para cantar um hino, para falar alguma coisa. Tem que ficar no banco. E Jesus é diferente, irmãos. Jesus não faz igual a gente. Quem é que Jesus colocou como pastor da igreja? Pedro, o que negou Jesus 3 vezes. Pedro, você me ama? Senhor, claro, eu te amo. Pedro, você me ama mesmo? Claro, Senhor, eu te amo. 3 vezes. Pedro, você me ama mesmo? Cada vez que perguntava, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. A 3ª vez, Senhor, tu sabes se eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E quem que liderou a igreja? Pedro. Falou com fervor, recebeu o poder de Deus depois de alguns dias, foi quem encabeçou a igreja, foi quem liderou a igreja. Então nós não podemos fazer juízo na fraqueza de um irmão, mas ter um olhar de misericórdia e de compaixão, para que ele nunca entre no desânimo extremo e saia da casa de Deus, mas que nós tenhamos sempre palavra de estímulo, de ânimo, de encorajamento, porque não é nós que vamos dar força, mas é Jesus que através do nosso conselho vai dar força para ele. E Pedro recebeu esse estímulo de Jesus. E outra coisa, irmãos, a sombra dele curava os doentes. Nunca ouvi falar uma coisa dessa. Na era moderna, eu nunca vi falar que a sombra de um ministro, de um pastor, de um responsável de uma igreja, a sombra curasse o enfermo. Mas a sombra de Pedro curava. Orava por um morto, Deus dava vida para o morto. Falava para o aleijado andar, na hora, ele via que ele tinha fé, eu te ordeno, levanta-te e anda. E levantava. Era com obras contundentes que as coisas aconteciam, porque Jesus deu uma chance para ele. Jesus não desprezou ele, porque o nosso Jesus, ele é teu advogado e é meu advogado. Nunca se desespere quando você tropeçar em alguma coisa. Levanta a cabeça, olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé e da tua fé. É Ele que vai colocar você de pé, vai te animar, vai te encorajar e vai dar força para você batalhar até o fim, para você um dia ouvir de Jesus o convite glorioso: vinde bendito meu Pai, e o teu nome nunca será apagado do livro da vida. Mas olha o que diz o texto: lembra-te, pois, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tem estado algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco,
porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, e que Deus nos dê força para lutar e combater contra o nosso inimigo. Que o nosso inimigo principal é Satanás. É ele que é o destruidor da alegria e do prazer. Mas Jesus nos deu a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E não é só para mim, para cada um de vocês. Não desanime, olhe para frente, para Jesus Cristo, autor e consumador da tua e da minha fé. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, eu quero agradecer a sua oportunidade. Agradecer muito a sua oportunidade, o convite que o Júnior fez para mim. E que Deus abençoe os irmãos. Ore por mim, porque eu preciso muito do Senhor. Hoje eu completo 82 anos, né? Fui casado com algumas dos irmãos talvez conheceram. Convivi com a minha esposa 58 anos e meio. Ela não foi apenas uma esposa, ela foi uma esposa, companheira, amiga, uma batalhadora, uma conselheira, uma lutadora, uma soldada de valor. E perdi ela nessa Covid 2020. Mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Fica de pé, igreja. Mais uma vez, estenda as suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida do servo de Deus nessa data tão preciosa, em nome de Jesus. Que palavra poderosa. Que Deus venha fortalecer a vida do pastor Plínio. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho, do teu servo. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que tem sustentado ele até o dia de hoje. Que o Senhor venha fortalecer, que não falte o óleo sobre a cabeça do teu filho, Pai, e que ele possa continuar pregando a tua palavra, Senhor. O exemplo de perseverança, homem de Deus, a qual o Senhor tem conduzido os teus filhos, pregado a tua palavra ali na igreja Casa do Refúgio. E nós, Senhor, como igreja, celebramos o teu nome pela vida do teu filho, Senhor, nesta noite. Glória a Deus, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Ô glória. Quem tem ouvido, quanto só vai? Quem mandou o som descer? Quem mandou o som descer? Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? A gente pode cantar o parabéns para o Senhor? Não. Vamos cantar parabéns para ele? Glória a Deus. Muitas felicidades. E você? Muitos Oh, parabéns, parabéns pra você. Olha lá. Nessa data. Cadê você? Muitas felicidades. Muitos anos. oh, parabéns. Pastor Plínio fez anos Para a glória de Deus. para a glória de Deus. Cada ano que passa, ele fica mais jovem. Para o pastor Plínio, nada! Tudo Vamos ver como é que é! É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Agora é glória, é glória, é glória, é glória. Com quem? Com Jesus.
suprido. Glória a Deus. Louvado Feliz seja o nome de aniversário, Deus. viu? Vamos cantar um louvor que diz assim, ó. Por tudo que tens feito, por Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é. Nós agradecemos ao Senhor. Agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, Jesus, te agradeço. eu te agradeço, Jesus, te agradeço. E nós agradecemos ao Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Vamos encerrar declarando isso? Agradecemos ao Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Levanta sua mão para o céu, bênção apostólica em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje e para sempre. Aquele que crê, diga amém. Deus abençoe em nome de Jesus, amém.